O paraíso, que esconde um inferno. Imagine um lugar onde o céu parece ter descido à terra. O mar é tão azul que parece pintado à mão. Os templos dourados refletem o sol como se guardassem a própria alma de Buda. Homens e mulheres sorriem por todos os cantos. Mas por trás desse sorriso, existe algo que ninguém quer ver. Você já se perguntou o que há por trás da imagem de um paraíso perfeito? E se eu te dissesse que a Tailândia, esse destino dos sonhos, construiu parte da sua fama sobre um segredo que o mundo inteiro ajuda a esconder? Nas ruas iluminadas de Bangkok, o som dos tuk-tuks se mistura com o das risadas, das buzinas e da música que escapa dos bares. Turistas de todos os países caminham com copos nas mãos, fascinados por um país que parece não dormir. Mas se você olhar com mais atenção, vai perceber algo estranho. Há olhos observando em silêncio, meninas jovens demais, homens estrangeiros demais e um sistema que parece rodar como uma engrenagem perfeitamente aceita. O paraíso aqui tem regras que ninguém questiona, porque todo mundo lucra com o pecado. A Tailândia, oficialmente chamada de Terra dos Livres, é um país de contrastes extremos. De um lado, templos sagrados, monges e espiritualidade profunda. Do outro, bares neon, prostituição disfarçada de entretenimento e um turismo sexual que movimenta bilhões. O curioso é que, legalmente, a prostituição é proibida desde 1960, mas na prática, ela é o motor invisível de uma economia que sobrevive sagrado entre o e o profano. Segundo estimativas, mais de 250 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente na indústria sexual. Algumas ONGs acreditam que esse número é ainda maior, ultrapassando 500.000 se contarmos os serviços ocultos nos resorts, karaokês e spas. Mas como um país tão espiritual convive com tamanha contradição? A resposta está na história e na alma coletiva de um povo que aprendeu a sorrir mesmo em meio à dor. Os tailandeses são conhecidos por sua serenidade, por uma filosofia de vida baseada na aceitação e no sabai-sabai, que significa algo como tudo bem, relaxa. Essa tranquilidade, que encanta os turistas, também criou um tipo de anestesia social, um pacto invisível de silêncio. Ninguém fala muito sobre o que acontece depois que as luzes dos bares se apagam, mas todos sabem. A geografia da Tailândia também ajuda a construir essa dualidade. O país é um coração pulsante no Sudeste Asiático, cercado por Mianmar, Laos, Camboja e Malásia, uma região marcada por pobreza, guerras antigas e desigualdade. O clima tropical e as paisagens paradisíacas atraíram milhões de turistas todos os anos. O turismo representa quase 20% do PIB, e o país se tornou especialista em vender experiências, inclusive as que não aparecem nos folhetos de viagem. Em Bangkok, especialmente na área de Patpong, é possível ver o mundo inteiro comprimido em poucas ruas. Luxo e miséria, fé e pecado, espiritualidade e prazer. Jovens que rezam em templos pela manhã e dançam para estrangeiros à noite. É só trabalho, dizem algumas. Não temos escolha, confessam outras. Em uma esquina, um homem europeu de terno caro observa o movimento. Ele sorri, oferece uma bebida a uma garota de 19 anos. Ela retribui o sorriso, o mesmo sorriso que o país aprendeu a usar como máscara. É uma cena que se repete todos os dias, como um teatro perfeito, mas no fundo, a dor, a vergonha. E há uma pergunta que ninguém ousa fazer. Quem realmente está se vendendo? O corpo delas ou a alma de um país inteiro? Culturalmente, a Tailândia é fascinante. Sua religião dominante, o budismo Theravada, ensina a compaixão, a simplicidade e o desapego. No entanto, o mesmo sistema que prega pureza espiritual convive com templos ao lado de prostíbulos. Monges recebem doações de homens que na noite anterior pagaram por prazer. É o retrato da humanidade em sua forma mais crua. Fé e fraqueza no mesmo altar. Alguns estudiosos chamam isso de economia da ilusão, uma sociedade que equilibra o lucro sem perceber o abismo que existe entre os dois.
Curiosidades que poucos sabem. A Tailândia nunca foi colonizada por potências ocidentais, o que explica sua forte identidade nacional e orgulho cultural. O país possui mais de 40 mil templos budistas, muitos deles sustentados indiretamente pelo dinheiro do turismo sexual. Em algumas regiões, famílias inteiras dependem financeiramente das filhas que trabalham nos bares. A capital, Bangkok, significa literalmente Cidade dos Anjos. Ironicamente, é também o epicentro da prostituição asiática. A economia tailandesa cresceu muito nas últimas décadas, mas de forma desigual. Enquanto grandes empresários e corporações lucram com o turismo, o interior do país ainda sofre com pobreza extrema. Nas aldeias do Norte e Nordeste, meninas sonham em mudar a vida das famílias. E é assim que o ciclo começa. Uma promessa, uma viagem, um emprego em serviço de hospitalidade, até perceberem que não há volta. O capitalismo aqui não tem rosto, tem perfume, tem música, tem pele e um marketing perfeito, o sorriso tailandês. Mas talvez o mais perturbador seja o contraste espiritual, porque a Tailândia não é só um lugar físico, é um espelho do mundo moderno, um mundo que se encanta com a beleza e ignora o sofrimento. Enquanto turistas postam fotos com legendas como "O paraíso na Terra", milhares de mulheres vendem o corpo para sobreviver. E ninguém quer saber o que acontece depois da selfie. No fim, a Tailândia nos faz uma pergunta incômoda. O que estamos dispostos a ignorar em nome do prazer? E mais do que isso, quantas vezes você já acreditou estar num paraíso quando na verdade estava de olhos fechados diante de um inferno? Se essa história te fez enxergar o mundo com outros olhos, comente "Eu amo o Brasil" e continue acompanhando os próximos episódios, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você acredita sobre moral, cultura e poder. A história oculta da sedução. Você já se perguntou como um país espiritual se tornou o maior centro de prazer pago do planeta? Nada disso começou por acaso. Foi uma história escrita nas sombras, com acordos, guerras e sobrevivência. Uma história onde o corpo se tornou moeda e o pecado, uma indústria. Antes de julgar, é preciso entender, porque por trás do neon e da luxúria há uma ferida aberta, um trauma histórico que ainda sangra. Década de 1960. O mundo estava em guerra. O Vietnã ardia em fogo e os Estados Unidos usavam a Tailândia como base. Milhares de soldados americanos chegavam ao país em busca de descanso entre as batalhas. E o que eles encontraram? Hospedagem barata, praias exóticas e um povo que aprendeu rápido o que os estrangeiros queriam comprar. Em pouco tempo, bares e boates surgiram aos montes, transformando cidades pacatas em redutos de prazer e consumo. Foi assim que a prostituição, antes vista como pecado, se tornou política de conveniência. O governo fechava os olhos. Afinal, os dólares estavam entrando. E as mulheres começaram a entender que vender o corpo podia sustentar uma família inteira. Não era escolha, era sobrevivência, disse uma ex-prostituta hoje com 70 anos. Meu pai morreu na guerra. Minha mãe tinha fome. Os americanos pagavam por uma noite o que eu ganharia em um mês. É difícil ouvir isso sem sentir um nó na garganta. A Tailândia não entrou nessa indústria por luxo, mas por desespero econômico. Quando o exército americano foi embora, o turismo sexual já havia se tornado parte do DNA econômico do país. E o que começou como descanso de soldados se transformou em um império do prazer disfarçado de paraíso tropical. Curiosidade histórica. O governo tailandês chegou a criar slogans como Resta and Recreation Program, programas de lazer voltados para soldados americanos. Oficialmente era turismo. Na prática, era prostituição organizada com apoio do Estado. Com o passar dos anos, esse sistema se reinventou. Bares viraram spas, prostíbulos se chamaram salões de massagem, e garotas de programa passaram a ser entretenedoras. O marketing mudou. A essência não. Mas o que talvez te choque é que essa economia da sedução foi construída sobre uma estrutura cultural que mistura submissão,
crença espiritual e pragmatismo. Na Tailândia, existe o conceito de karma social, a ideia de que tudo o que acontece é fruto do destino, algo que deve ser aceito. Isso criou uma população com temperamento tranquilo, sorridente, que acredita que mesmo a dor tem um propósito. E foi assim que o sofrimento coletivo se disfarçou de hospitalidade. Geograficamente, o país está em posição estratégica, conectado por rotas comerciais, próximo de centros urbanos como Hong Kong e Singapura, e com acesso ao mar. Essa combinação fez da Tailândia um ponto de passagem de tudo: pessoas, drogas, armas e desejos. Com o tempo, Bangkok virou um símbolo global do prazer, mas ao mesmo tempo tornou-se um laboratório social, onde a pobreza, o capitalismo e o misticismo se misturam como fogo e incenso. Enquanto isso, nas aldeias do norte, uma nova geração crescia com o mesmo dilema: ficar e morrer de fome, ou partir e vender o corpo. A economia local não oferecia alternativas. O salário mínimo gira em torno de 300 bahts por dia, menos de $10. Uma noite com um turista pode render o equivalente a um mês inteiro de trabalho rural. E é nessa matemática cruel que nasce a ilusão de liberdade. As famílias dessas meninas sabem, muitas vezes aceitam. Em certas regiões, é comum que a filha mais velha sustente os pais com o dinheiro ganho nos bares de Bangkok. Há até templos que recebem doações desses lucros. E aqui está o paradoxo mais profundo da Tailândia. O dinheiro do pecado alimenta a fé. Monges rezam por quem perdeu a pureza. E as mesmas mãos que oferecem flores a Buda também entregam notas manchadas de humilhação. Politicamente, a Tailândia vive um ciclo de instabilidade. Golpes militares, regimes autoritários e censura ainda moldam o país. A prostituição é oficialmente ilegal, mas as autoridades preferem não ver. Em troca, há propinas, impostos disfarçados e acordos silenciosos. Afinal, o turismo sexual representa uma fatia considerável do PIB. E quando o pecado paga contas, a moral vira luxo. O governo proíbe com uma mão e lucra com a outra, diz um sociólogo tailandês. É um país que vive entre o karma e o capital. Enquanto isso, a propaganda internacional vende outra imagem: o sorriso tailandês. Uma campanha que transformou a empatia de um povo em produto. Mas o que poucos percebem é que esse sorriso, muitas vezes, não é alegria. É máscara. Uma máscara treinada desde cedo para esconder a dor e agradar o cliente. Nas vielas de Pattaya, o cheiro é uma mistura de maresia, álcool e perfume barato. Há luzes de neon piscando como se chamassem para um espetáculo. E dentro dos bares, meninas com vestidos curtos dançam com um olhar que parece distante. Algumas sonham em casar com um estrangeiro, escapar da vida que o destino lhes deu. Outras simplesmente desistiram de sonhar. Uma delas me disse: aqui, o amor é um luxo. O que resta é sobrevivência. E talvez seja isso que mais define a Tailândia moderna. Um país que aprendeu a transformar o sofrimento em arte. Da música tradicional ao cinema, das danças às estátuas douradas, tudo é beleza, mesmo quando esconde dor. O corpo virou performance, o desejo virou economia e o pecado virou cultura. Mas há algo mais profundo aqui, algo que poucos enxergam. Porque a prostituição tailandesa não é apenas um fenômeno social. É um reflexo da alma humana. Mostra o que acontece quando o mundo escolhe o prazer instantâneo e ignora o preço espiritual. E no fim, não são só as mulheres que se vendem. Somos todos, quando trocamos valores por conforto, quando escolhemos o esquecimento em vez da verdade. E é por isso que entender a história da prostituição na Tailândia é entender o mundo moderno, um sistema que transforma corpos em mercadorias e emoções em estatísticas. Um sistema que chama de paraíso, o que na verdade é uma prisão dourada. Se essa história te fez refletir sobre o que está por trás daquilo que o mundo chama de prazer, comente: eu amo o Brasil
e continue acompanhando os próximos capítulos, porque a verdade ainda vai doer muito mais e te mostrar como o sistema finge não ver o próprio pecado. O sistema que finge não ver. Você já percebeu que os maiores pecados do mundo não são os cometidos, são os tolerados? A Tailândia é a prova viva disso. Um país que aprendeu a equilibrar fé e pecado, tradição e lucro, compaixão e silêncio. Um sistema onde todos sabem o que acontece, mas ninguém ousa dizer em voz alta. Afinal, quem quer destruir a fantasia que mantém o país respirando? Bangkok, uma noite qualquer. O cheiro de incenso se mistura com o de fritura de rua. Monges passam em silêncio recolhendo oferendas, enquanto a poucos metros dali, meninas desfilam em vitrines de vidro, como se fossem produtos. Um policial caminha pela rua. Ele olha, mas não interrompe. "Tudo certo por aqui?" pergunta um turista estrangeiro. "Tudo tranquilo", responde o policial, com um sorriso que vale mais que 1000 leis. Esse é o pacto invisível da Tailândia. O ver sem ver. Um teatro social tão bem ensaiado que até os mais inocentes participam sem perceber. Curiosidade política. A Tailândia é uma monarquia constitucional, mas com um histórico de golpes de Estado e regimes militares. Desde 1932, o país já teve mais de 12 golpes. Essa instabilidade constante criou um Estado que prioriza a aparência da harmonia. E o turismo sexual se encaixa perfeitamente nessa mentalidade. Se o estrangeiro está feliz, o país está em paz. Mas o preço dessa paz é alto demais. Por trás das luzes e dos templos, existe uma engrenagem complexa, uma economia paralela que gira sobre corpos e segredos. Estima-se que a indústria do sexo movimente mais de 6 bilhões de dólares por ano, dinheiro que nunca entra oficialmente nas estatísticas do governo. Os donos de bares, hotéis e empresas de turismo pagam taxas, propinas e doações para manter o sistema em pé. E assim, o que deveria ser crime se transforma em um negócio de Estado. "Aqui todo mundo ganha um pouco e finge não saber de nada", confessa um empresário local olhando para o chão. A sociedade tailandesa aprendeu a conviver com essa duplicidade. É o que os estudiosos chamam de dupla moral coletiva. Durante o dia, o povo se ajoelha diante de Buda. À noite, serve bebidas a homens que tratam o corpo humano como souvenir. E o mais curioso é que, culturalmente, há uma enorme tolerância à ambiguidade. Na Tailândia, evitar o confronto é um valor social. O conceito de Kreng Jai significa não causar desconforto aos outros. Por isso, ninguém denuncia, ninguém cobra. O desconforto é pecado. O silêncio, virtude. Mas o silêncio, nesse caso, mata. Nos becos de Pattaya e Phuket, é comum ver jovens de 17, 18 anos disfarçando a dor com maquiagem. Algumas vieram das aldeias do norte. Outras foram trazidas por agenciadores. "É só até juntar dinheiro", dizem. Mas o tempo aqui é uma prisão disfarçada de oportunidade. Os estrangeiros pagam, os donos enriquecem e o governo lucra em silêncio. É uma cadeia invisível, onde cada elo é feito de vergonha e necessidade. Economicamente, a Tailândia se tornou dependente desse ciclo. O turismo representa quase 20% do PIB, e boa parte dele vem de áreas cinzentas. A prostituição não é legal, mas também não é punida de fato. O Estado arrecada impostos indiretos, as empresas movimentam dinheiro e a sociedade finge que o problema não existe. É o tipo de corrupção que não precisa de armas. Basta um sorriso e um envelope. Mas o que muitos não sabem é que há uma estrutura espiritual sustentando esse silêncio. O budismo tailandês, com sua ênfase no karma e na aceitação, acabou sendo usado como anestésico moral. Se ela está sofrendo, é por um karma de vidas passadas, dizem alguns monges. Se ele paga, é só desejo, não maldade. Assim, o sistema encontra justificativas sagradas para o que é profano, e a fé, que deveria libertar, se torna o escudo do pecado coletivo. Uma jovem contou: "Antes de trabalhar aqui, fui a um templo pedir bênção. O monge me olhou e disse:
Faça o que precisar para viver, mas não se esqueça de rezar. Eu rezei. Ainda rezo. A geografia do país parece refletir essa dualidade. Montanhas sagradas ao norte, praias sensuais ao sul. Um contraste entre pureza e tentação, entre o natural e o artificial. Até o clima parece conivente. Quente, úmido, sempre em ebulição. Como se o próprio ar vibrasse entre o desejo e o arrependimento. E há algo ainda mais sombrio. A prostituição em massa criou redes de poder ocultas, máfias, intermediários e autoridades locais que lucram com o tráfico humano. Muitas meninas são enganadas com promessas de empregos legítimos e acabam presas em bares. A corrupção policial garante que os bordéis nunca fechem. E se alguém tenta denunciar, desaparece. Ninguém enfrenta o sistema, diz um ativista. Aqui, o inferno tem crachá e uniforme. Culturalmente, o tailandês médio evita julgamentos abertos. O temperamento é calmo, respeitoso, mas também resignado. Essa passividade cria uma sociedade que aceita o erro como parte da vida e o pecado como algo que acontece com os outros. Mas espiritualmente, há uma rachadura. Jovens que se afastam dos templos, homens que se afogam em vício, famílias que vivem de dinheiro que ninguém ousa nomear. É o preço da paz aparente, um país que se orgulha de sua harmonia enquanto sangra por dentro. Curiosidades que poucos conhecem. A Tailândia tem leis de censura extremamente rígidas. Criticar o rei pode levar à prisão. As estatísticas oficiais nunca mencionam a prostituição. É como se o problema não existisse. As zonas de turismo familiar, construídas lado a lado com distritos de prostituição. Muitos templos recebem doações de bares noturnos, o que cria um paradoxo entre fé e dinheiro. E é aqui que surge a pergunta que poucos ousam fazer. Será que o verdadeiro inferno da Tailândia não está nas ruas, mas nas consciências? Porque o pecado, quando é coletivo, deixa de ter dono. E quando todos lucram, ninguém se sente culpado. No fim, o sistema tailandês é um espelho cruel do mundo moderno. Um mundo que prefere o conforto da ilusão à dor da verdade. E o mais irônico é que, por trás desse pacto de silêncio, existe uma espiritualidade que poderia curar tudo isso, se fosse vivida de verdade. Mas enquanto a fé for usada como desculpa e não como libertação, o país continuará sorrindo, mesmo com o coração em ruínas. Se esse capítulo te fez pensar sobre como o mundo escolhe ignorar o que o sustenta, comente "Eu amo o Brasil" e continue acompanhando, porque o próximo capítulo vai mostrar o preço humano desse silêncio, as histórias das mulheres que sustentam sozinhas o peso de um país inteiro. As mulheres invisíveis. Você já se perguntou quem são as pessoas que sustentam os paraísos que o mundo aplaude? Atrás de cada luz colorida de Bangkok, há uma mulher que o mundo não vê. Elas estão por toda parte, nos bares, nas esquinas, nos hotéis, mas, aos olhos do sistema, elas não existem. Sem documentos, sem direitos, sem voz. Apenas corpos flutuando entre o sagrado e o descartável. A câmera desce pelas ruas de Patpong. A música é alta. O cheiro é uma mistura de perfume doce e suor antigo. Um homem estrangeiro segura a mão de uma garota. Ela ri. Ele também. Mas e se você olhar nos olhos dela por 3 segundos, verá o que o riso tenta esconder. Um pedido de socorro. A Tailândia é um país de contrastes que beiram o impossível. Com mais de 70 milhões de habitantes, metade vive com menos de $10 por dia. Nas zonas rurais do norte, onde a terra seca e o arroz não sustenta mais ninguém, meninas de 14 e 15 anos são convencidas a ir para a cidade grande ajudar a família. A promessa é simples: trabalho em restaurante. Mas o restaurante tem palco e o cardápio não é de comida. Curiosidade geográfica. O norte da Tailândia, especialmente as províncias de Isan e Chiang Rai, são as regiões mais pobres do país. De lá vem mais de 60% das mulheres que acabam na indústria sexual. A maioria nunca estudou além do ensino fundamental. Muitas são analfabetas.
E quando chegam a Bangkok, descobrem que o nome delas agora vale o preço de uma bebida. No começo eu chorava toda noite, diz uma delas. Depois parei. O choro atrapalhava o trabalho. Essas mulheres vivem entre a vergonha e o dever. Muitas sustentam pais idosos e irmãos pequenos. Algumas chegam a enviar 80% do que ganham para casa. A família sabe, mas não pergunta. Porque na Tailândia existe uma regra silenciosa. Não se fala do que traz dinheiro. A sociedade budista prega compaixão, mas também hierarquia. Mulheres que vendem o corpo são vistas como impuras, manchadas no karma. Elas não podem rezar nos templos mais sagrados. Alguns monges recusam até suas oferendas. Mas, ironicamente, o dinheiro que doam continua sustentando os mesmos templos que as rejeitam. É um círculo de hipocrisia tão perfeito que parece parte de um roteiro divino. A política reforça esse abandono. Apesar de a prostituição ser ilegal, nenhum governo teve coragem de enfrentá-la de verdade. Porque mexer nisso seria como tocar numa ferida aberta que o país inteiro prefere esconder. A polícia sabe, os empresários sabem, e no fundo os turistas também. Mas a culpa é um luxo que poucos conseguem sentir. Curiosidade política. A Tailândia tem uma das maiores desigualdades sociais do Sudeste Asiático. O topo da pirâmide vive como em Dubai, a base como em aldeias do século passado. E é justamente essa distância que alimenta a prostituição. Um abismo entre quem tem tudo e quem não tem nada. Há uma cena que explica tudo. Em um bar de Phuket, uma mulher de 30 anos observa a porta. Cada vez que entra um turista, ela ajeita o cabelo e força um sorriso. Na parede, há uma foto antiga. Ela, 18, com um uniforme escolar. Eu queria ser professora, diz ela, sem desviar o olhar. Mas aqui, eu ensino outra coisa. O preço da sobrevivência. Economicamente, a prostituição é o segundo maior setor não oficial do país. Mesmo sem reconhecimento legal, movimenta mais dinheiro que a agricultura em algumas regiões. E o paradoxo é cruel. Quanto mais o turismo cresce, mais meninas perdem a infância. Enquanto resorts de luxo são erguidos nas praias, aldeias inteiras perdem suas filhas para os bares. A cultura tailandesa valoriza o sorriso como forma de harmonia. É quase uma obrigação nacional parecer feliz. Mas esse mesmo sorriso virou ferramenta de autoproteção. As mulheres aprenderam a sorrir para esconder o medo, a raiva, o cansaço. O turista quer ver felicidade, diz uma garota de 19 anos. Então eu dou a ele o que ele quer, mesmo que por dentro eu esteja morta. Curiosidade cultural. Existe uma expressão tailandesa chamada Jai Yen Yen, que significa coração frio. É uma virtude, manter a calma, mesmo na dor. E talvez seja por isso que tantas mulheres continuam ali, noite após noite, acreditando que um dia o karma vai mudar. Mas a verdade é mais dura. O sistema não quer que elas desapareçam. Quer que continuem existindo, invisíveis. Porque enquanto o turista volta para casa com lembranças e fotos, elas permanecem presas num ciclo que ninguém quebra. Uma prisão sem grades, onde o castigo é o esquecimento. E aqui entra algo ainda mais profundo, o trauma coletivo. A Tailândia é um país espiritual, mas espiritualmente ferido. Quando um povo transforma o corpo em produto, a alma também é vendida, mesmo que aos poucos. E o preço disso não é medido em dinheiro, é medido em silêncio. As ONGs tentam ajudar, mas cada mulher resgatada é substituída por outra, vinda de uma vila nova. É um rio que nunca seca. A raiz está na pobreza, na desigualdade e na crença de que o destino é algo que não pode ser mudado. Mas destino não é sentença, é escolha. E a mudança começa quando alguém ousa ver o que todos fingem não ver. Eu não quero piedade, disse uma mulher chamada Nira. Quero que o mundo saiba que eu existo. E talvez seja isso que falte ao mundo, enxergar. Porque quando um país transforma o sofrimento em atração turística, não é só a dignidade das mulheres que está em jogo, é a humanidade inteira.
No final, as mulheres invisíveis da Tailândia não são apenas personagens de um drama distante. São o reflexo de todos os lugares onde o poder cala. O biosito, dinheiro manda e o corpo paga a conta. E a pergunta que fica é simples. Quantas vezes você também escolheu não ver? Se essa história tocou algo dentro de você, comente "Eu amo o Brasil" e continue acompanhando. No próximo capítulo, você vai entender o outro lado dessa moeda. Quem compra o pecado? E por quê? O turista e o pecado. Você já parou para pensar quem realmente mantém viva a prostituição na Tailândia? Não são as mulheres, não são os bares, são os turistas. Milhões deles, vindos de todos os cantos do mundo. Homens que desembarcam sorrindo, com câmeras no pescoço e segredos na mala. E o mais assustador, muitos nem se veem como parte do problema. Bangkok, 23h45. Na rua Soi Cowboy, um corredor de luzes vermelhas corta a noite. Homens de meia idade, alguns com alianças no dedo, caminham entre risadas, bares lotados e cartazes luminosos que prometem massagens autênticas. O som das vozes se mistura com o batuque das músicas pop, o estalar de garrafas abrindo e o riso artificial das garotas que chamam por clientes. É um espetáculo tão ensaiado que parece um parque temático, mas por trás do riso há desespero, e por trás do prazer há poder. Curiosidade demográfica. Antes da pandemia, a Tailândia recebia mais de 40 milhões de turistas por ano. Cerca de 70% deles eram homens. Estima-se que mais de 10% desses visitantes procuravam entretenimento adulto, um eufemismo elegante para a prostituição. E o turismo sexual representava, direta ou indiretamente, até 3% do PIB nacional. O turista é o combustível do sistema. Ele não apenas compra um corpo, ele compra a ilusão de poder, de controle, de juventude eterna. É um homem comum que, em seu país, é invisível. Mas na Tailândia, ele vira rei. Aqui eu me sinto alguém, disse um turista alemão com uma cerveja na mão. As mulheres sorriem para mim, me chamam de love. Eu nunca tive isso em casa. Essa frase, dita com orgulho, revela a alma sombria do turismo sexual. Ele nasce da carência emocional globalizada. Homens frustrados, sozinhos, sentem na Tailândia o que perderam na rotina fria do Ocidente. Atenção, contato, ilusão de afeto. Mas o que eles chamam de amor exótico é, na verdade, a miséria disfarçada de afeto pago. Curiosidade sociológica. Existe um termo usado na Europa e nos EUAs para definir esse tipo de viagem: sexpat, uma fusão de sex e expatriate. São estrangeiros que moram meses ou anos na Tailândia apenas para consumir sexo barato. Alguns chegam a se casar com mulheres locais, prometendo salvá-las da vida noturna. Mas quando o dinheiro acaba, o amor acaba junto. A cultura tailandesa, com sua hospitalidade extrema e postura não confrontativa, torna tudo mais fácil. O povo tailandês é, em geral, gentil, educado e pacífico. Mas essa gentileza se tornou um produto turístico, e muitos estrangeiros confundem submissão com amor, respeito com servidão. É o colonialismo emocional do século XXI, o desejo ocidental de possuir o que o dinheiro pode comprar. Nos bares de Patipong, a cena se repete toda noite. Homens com sotaques diferentes, vestidos simples ou ternos caros, negociam como quem escolhe um prato no cardápio. As mulheres, treinadas para sorrir, sabem exatamente o que dizer. Where are you from, honey? Do you want to dance? Frases curtas, repetidas 1000 vezes por noite. E por trás delas, uma guerra silenciosa entre necessidade e dignidade. Curiosidade econômica. O salário médio de uma mulher em bares turísticos é de cerca de 1.000 a 1.500 bahts por noite, o equivalente a $40. Mas o valor que o turista paga pode ser 5 vezes maior. A diferença vai para os donos dos bares e intermediários. Em outras palavras, a mulher é o produto e o lucro pertence a outros. Há, no entanto, um fenômeno curioso. Muitos turistas acreditam que estão ajudando essas mulheres. Alguns dizem que estão oferecendo oportunidades.
outros que elas fazem porque querem. Mas a verdade é que esse raciocínio serve apenas para aliviar a própria culpa. É a lógica do mundo moderno, transformar exploração em caridade. Eu prefiro ficar com estrangeiros. Eles pagam melhor e tratam com respeito, diz uma mulher de 24 anos enquanto ajeita o vestido. Mas depois de uma pausa, ela sussurra. Respeito? Só até a hora que eles vão embora. Espiritualmente, a Tailândia enfrenta um dilema profundo. O budismo ensina o desapego e a compaixão, mas o capitalismo global trouxe um novo Deus, o prazer. E o prazer, quando vira moeda, corrompe até o que há de mais puro. A indústria do desejo criou sua própria religião, templos de neon, sacerdotes de terno e fiéis dispostos a pagar por absolvição instantânea. Curiosidade cultural. Apesar de toda a fama da prostituição, a Tailândia ainda é um país extremamente conservador em público. Beijos em locais abertos são mal vistos. Casais raramente demonstram afeto nas ruas. Mas nos becos escondidos, o país se transforma. É o contraste entre o moralismo da fachada e a permissividade oculta. E é aqui que surge o verdadeiro problema, a cumplicidade global. O turismo sexual não existe porque a Tailândia é corrupta. Ele existe porque o mundo inteiro é. Porque enquanto houver miséria de um lado e solidão do outro, haverá quem compre e quem se venda. A geopolítica do prazer é brutal. Países ricos exportam desejo. Países pobres exportam corpos. E essa troca, disfarçada de turismo, é uma das indústrias mais lucrativas do planeta. Há quem diga que é impossível mudar isso, mas nada muda enquanto a verdade for tabu. Enquanto os turistas forem chamados de clientes e não de cúmplices. Enquanto o dinheiro continuar comprando silêncio. No fundo, a Tailândia não é apenas um destino turístico, é um espelho do mundo. Um mundo onde todos buscam algo para preencher o vazio. Uns compram, outros se vendem. E ninguém pergunta o que está faltando dentro de si. Eu já não sinto mais nada, disse uma mulher chamada Mali, olhando o mar de Pattaya. Eles acham que compram prazer, mas o que levam é tristeza, disfarçada. E talvez esse seja o ponto que o mundo precisa entender. A prostituição em massa não é sobre sexo, é sobre solidão. É o grito de uma humanidade desconectada, que confunde toque com amor e prazer com sentido. E até que aprendamos a diferenciar, o ciclo continuará se repetindo. Se essa história te fez ver o turismo de outro jeito, comente "Eu amo o Brasil" e continue acompanhando, porque no próximo capítulo vamos ao limite da pergunta que ninguém ousa fazer. Quanto custa a beleza? E o que o mundo perdeu em troca dela? O preço da beleza e o silêncio do mundo. Há um tipo de beleza que não pode ser fotografada. Ela vive nas rachaduras, nos olhares cansados, nas histórias que ninguém conta. E a Tailândia é a prova viva disso. Um país onde a luz e a sombra caminham lado a lado, sorrindo para quem não quer ver. Você já percebeu como o mundo se acostumou com a injustiça quando ela vem disfarçada de beleza? O pôr do sol sobre o Golfo da Tailândia, as praias cristalinas, os templos dourados, tudo parece perfeito demais. Mas por trás de cada foto que viraliza nas redes sociais, há uma vida que ficou fora do enquadramento. Uma mulher que perdeu a infância, um homem que perdeu a fé, um povo que aprendeu a fingir que está tudo bem. O turismo, que deveria unir culturas, criou um abismo. Os ricos viajam para esquecer suas dores, os pobres vendem suas almas para sobreviver, e no meio disso, a humanidade foi se tornando uma moeda espiritual. A Tailândia apenas espelha o que o mundo inteiro está se tornando, um palco de prazeres rápidos e silêncios convenientes. Curiosidade histórica. Desde a década de 1980, o governo tailandês sabe que o turismo sexual é parte da economia. Estudos internos mostram que ele gera mais lucro do que algumas exportações legais. Mas em vez de combater, o Estado aprendeu a conviver. É o capitalismo vestindo trajes espirituais. E, no fim, o país que se orgulha de ser a terra dos sorrisos se tornou também a terra dos gritos calados. No uso
Interior do país, há aldeias inteiras sustentadas por dinheiro vindo dos bares. Mães que oram enquanto as filhas mandam remessas de Bangkok. Pais que agradecem a Buda por mais um mês de comida na mesa, sem perguntar de onde veio o dinheiro. É um pacto familiar de sobrevivência, uma fé misturada com culpa. Mas o que é o pecado, afinal, quando a fome é maior que a esperança? Meu corpo não é meu, é da minha família, disse uma mulher de 28 anos chamada Lada. Mas minha alma ainda é livre. Essas palavras ecoam como uma oração, porque no fundo, o corpo é apenas o campo de batalha. A guerra real é espiritual, entre o que o mundo nos obriga a ser e o que ainda queremos acreditar que somos. A Tailândia mostra o que acontece quando a humanidade confunde liberdade com indiferença, quando a beleza vira produto e a fé vira desculpa, quando o prazer se torna fuga e o amor um serviço por hora. Mas também mostra que ainda há esperança, nos pequenos gestos, nas mulheres que resistem, nas vozes que se recusam a calar. Curiosidade espiritual. Monges tailandeses dizem que o karma é o reflexo de nossas escolhas. Mas talvez o karma do mundo seja justamente esse: ver e não agir. Nos acostumamos a assistir à dor como se fosse entretenimento, a filmar a miséria com filtros dourados, a aplaudir a beleza, mesmo quando ela nasce da dor de alguém. No entanto, há algo que nenhuma economia, nenhum sistema e nenhuma mentira conseguem comprar: consciência. E é isso que essa história tenta despertar. Porque conhecer a verdade dói, mas ignorá-la nos condena. A verdadeira viagem não é até a Tailândia, é até dentro de si mesmo. É perguntar: o que em mim ainda finge que não vê? Enquanto o mundo continuar medindo sucesso por prazer e riqueza, a humanidade continuará vendendo partes de si para sobreviver. Mas há um despertar acontecendo, silencioso, profundo, inevitável. Pessoas que começam a olhar além da superfície, que enxergam não só o corpo, mas a alma por trás, que entendem que o verdadeiro paraíso não é um lugar, é um estado de consciência. O que é bonito demais para ser verdade, quase sempre esconde algo que dói, disse um velho monge de Chiang Mai. Mas quem escolhe ver a dor, encontra a luz. Essa história não é sobre a Tailândia, é sobre o mundo, sobre nós, sobre o preço que pagamos por ignorar o sofrimento alheio, e sobre o poder que temos de mudar o destino, quando paramos de tratar dor como paisagem. Então, se essa história te tocou, não guarde isso só para você. Compartilhe, comente, eu amo o Brasil e siga esse canal. Aqui, cada novo episódio é uma janela para entender o que o mundo tenta esconder, e talvez entender a si mesmo também. Porque a beleza pode enganar, mas a verdade liberta. Encerramento cinematográfico. Câmera se afasta lentamente das luzes de Bangkok, subindo até o horizonte. As vozes das ruas vão diminuindo, até restar apenas o som do vento e uma pergunta ecoando na mente do espectador: quanto vale a sua alma, num mundo que vende tudo?